E por isso as pessoas não respeitam a palavra que sai da boca dela, porque ela não vive. Mas como que ela vai viver a palavra se para ela a palavra discerne como parábola? Ela não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque quando ela sai da igreja, ela vai para a igreja ouvir a palavra, quando ela sai, a primeira coisa que ela faz é encontrar um amigo, é encontrar um parente, um ente querido, uma pessoa do contra, uma pessoa que não aceita o reino de Deus. Aí chega lá, fala que nada, eles não acreditam nessas coisas não. Aí tirou a palavra do coração dela que foi implantada. O diabo conseguiu tirar, usar uma pessoa, um amigo, um parente ou sei lá o que, para tirar a palavra implantada no coração. Eu quero trazer para você hoje uma mensagem de fé, o culto, a oração a Deus, ao Deus vivo da palavra, ao Deus Todo-Poderoso, que eu tenho certeza que está aqui e está aí também com você, pela onisciência, de presença, de potência. Deus pode tudo, pode todas as coisas, irmão. Então, se você crer, se você confiar, este Deus vive e poderoso há de te alcançar, meu. Esse Deus Todo-Poderoso há de te alcançar, há de fazer justiça pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Lucas 8, no versículo 9. Olha só que bênção, que maravilha é a palavra de Deus. A explicação da parábola. A parábola do semeador. A explicação da parábola. Presta muita atenção. Logo depois de Jesus proferir uma parábola para o discípulo, para aquele povo, o discípulo em particular interrogou Jesus. E o seu discípulo, olha o que diz, os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Está vendo? Senhor, que parábola é esta? Que isso? E Jesus respondeu Jesus: a vós outro é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Amém? Para você que entende a Bíblia, entende a palavra de Deus, você tem que ter paciência com as pessoas. Porque para muitas pessoas a palavra de Deus, ela se discerne como parábola. Como que você vai implantar uma palavra espiritual numa pessoa que é carnal? Como é possível? E você tem parente, gente querido, que você fica sufocando ela com a palavra. Você tem pessoa na família ou mesmo amigo, você quer sufocar ela com a palavra. Para muitas pessoas não foi dado o significado, o mistério do reino. A Bíblia para ela é como se fosse uma parábola. É por isso que nós temos que ter o quê? Paciência. A planta que o meu pai não plantou, ela é arrancada, Jesus disse. Há muitas plantas que ainda não foi plantada por Deus. Há muitas pessoas no reino que é levada à força. Ou mesmo ela é levada porque ela se elevou, ela cresceu os olhos num propósito que o pastor fez, o que ele não fez. Ela puxa a vida, agora eu vou mudar de vida. Há muita gente, há muitas pessoas no mundo inteiro que ela leva a igreja como se fosse uma loteria.
Porque nós que costumamos a pregar o reino de Deus, nós levamos para ela o crer, o acreditar. Mas muitas acreditam da maneira dela. Não, eu vou para lá, eu vou na igreja e a minha vida vai mudar, eu vou mudar de vida, e isso, aquilo, outro. Porque ela não conhece ainda o mistério do reino. Porque toda palavra que foi dita por Jesus, ela leva a salvação, ela leva a vida eterna, ela leva ao reino dos céus. Mas muitas pessoas não entendem. É por isso que muitas pessoas são pisadas. Como disse aqui a parábola do semeador, antes da explicação, ele disse assim: afluiu uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, e disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu na beira do caminho, foi pisada, e a árvore do céu comeu. Pode ver que no capítulo 8, versículo 5, diz que o semeador saiu a semear, e uma semente foi semeada na beira do caminho, ela foi pisada. Por que você acha que tem muita gente sendo pisada, humilhada, maltratada? Por que você acha isso? Porque olha o significado da parábola, olha o significado da semente que foi plantada na beira do caminho. Lá no versículo 11 diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha como é importante e interessante isso aqui. A semente é a palavra de Deus. Quando você semeia a palavra de Deus numa terra fértil, que é a semente, ela vai crescer, ela vai brotar. Mas há muitas pessoas que estão na igreja que é um caminho, é uma terra seca, aonde a palavra entra e ela se sente pisada, humilhada. Quando você fala da palavra de Deus para ela, ela fala: vem esse pastor. Ela não aceita a palavra de Deus nela, porque a palavra de Deus para ela ainda é como uma parábola. Ela não entende que exortação, ela traz obediência. Ou obedecer a palavra de Deus, ela vai dar muito fruto. E ela não é pisada simplesmente por causa da palavra, não. Pela palavra, não. Ela é pisada pelas pessoas também, que o conhecem ela. Porque sabe que ela vai na igreja e não vive a palavra de Deus. Porque logo quando ela ouve a palavra, ela sai, o diabo tira do coração dela a palavra que foi implantada. E por isso as pessoas não respeitam a palavra que sai da boca dela, porque ela não vive. Mas como que ela vai viver a palavra, se para ela a palavra discerne como parábola? Ela não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque quando ela sai da igreja, ela vai para a igreja ouvir a palavra. Quando ela sai, a primeira coisa que ela faz é encontrar um amigo, é encontrar um parente, um ente querido, uma pessoa do contra, uma pessoa que não aceita o reino de Deus. Aí chega lá, fala que nada, eles não acreditam nessas coisas não. Aí tirou a palavra do coração dela que foi implantada. O diabo conseguiu usar uma pessoa, um amigo, um parente, ou sei lá o que, para tirar a palavra implantada no coração. Então o coração dela é terra seca, é uma estrada, é um caminho, aonde a palavra entra e é pisada. E é pisada.
Ele disse no versículo 12, que caiu à beira do caminho, são os que ouvem, vem em seguida o diabo e arrebata do coração a palavra, para que não suceda que, entrando, seja salvo. Está vendo? O diabo arrebata do coração desta pessoa a palavra. Chega ali e usa um cidadão do mal, ou mesmo um cidadão de bem. Ou você pensa que o diabo não usa as pessoas de bem também? Claro que usa. Ele sabe que se ele usar uma pessoa mal, você não vai acreditar. Você não vai crer, você vai crer se ele usar uma pessoa de bem. Então ele usa, e a primeira coisa que acontece na vida daquela pessoa, a palavra sai do coração dela. Aí logo depois está sendo ela pisada ali. Está sendo pisada. Talvez até por essa pessoa que falou para ela, né? Mal da igreja, falou mal para ela do pastor. Porque olha que o mundo é cheio de erro. É cheio de coisa pesada. Mas ninguém lembra para a pessoa o que o mundo faz com ela. Mas logo que acontece algum escândalo em qualquer igreja, sem falar em denominação, sem falar em religião, a primeira coisa que a pessoa fala quando você diz eu vou na igreja, ela vai perguntar para você: ah, você vai para a igreja? Está acontecendo isso e isso e isso dentro da igreja. Isso é o diabo. Para tirar a visão da pessoa, para tirar a espiritualidade da pessoa, para tirar aquela palavra ali, aquela palavra que ela recebeu, aquele convite que ela recebeu especial para a vida dela. Aí esses dias eu vi um cidadão pregando, fazendo um vídeo, um cidadão pelo YouTube, pregando, e dizendo: olha, não vai nas igrejas tal e tal e tal, porque as igrejas tal e tal não é de Deus. Quem deu ousadia para ele, ou deu autorização para ele falar por Deus? Por acaso ele é Deus? Porque todas as igrejas no mundo inteiro, pelo menos uma pessoa dentro dessas igrejas você vai achar que é de Deus. Então não caracteriza a igreja, caracteriza o homem que fez. Porque a situação é pessoal. Não quer dizer que um homem dentro da igreja errou, a igreja inteira é errada. Isso não caracteriza. Aí vai esses falar coisa errada por aí, vacinar o povo. Esse cidadão, ele está trabalhando para o diabo. Talvez ele nem saiba disso, mas ele é uma dessas terras secas, ele é uma dessas sementes do diabo que está jogando aí, colocando as pessoas contra a igreja. Você nunca pode dizer para a pessoa: não vai na igreja tal, na igreja A, na igreja B. Você não pode ir na igreja tal e fala na placa da igreja, porque ali tem um pastor que é de Deus. Então toma cuidado. Toma cuidado, cidadão. Não vou te chamar de irmão. Toma cuidado, cidadão. Porque tu não é irmão, tu é irmão. Eu não sou dessa igreja, eu nunca fui dessa igreja que você falou. Mas porém eu estou defendendo, porque lá eu conheço homens e mulheres de Deus de lá. Eu conheço homens e mulheres de Deus que são fiéis. Então não falo. Porque você é uma semente maligna. É uma semente maligna. Porque no momento que eu falo de uma igreja, que eu sei que tem povo lá dentro, tem um povo bom, abençoado, e vou dizer: olha, não vai nessa igreja não, porque essa igreja é isso, é aquilo, estão pregando isso, estão pregando aquilo. Você está vacinando o povo contra a igreja. Você está trabalhando para o diabo, não é para Deus. Você não está abrindo os olhos do povo, você está fechando os olhos do povo e abrindo os olhos do diabo. Porque é dessa maneira que ele trabalha, tirando as pessoas da igreja. Porque a igreja não salva. O que salva é a comunhão do povo da igreja.
Se o povo da igreja tiver comunhão com Deus, ela vai ser salva. Se ela não tiver, pode ser a igreja mais santa do mundo. Ela não vai ter salvação se ela não tiver comunhão com Deus. Então, a parábola do semeador está dizendo que uma parte caiu na beira do caminho e foi pisada. E tem gente sendo pisado por aí. Porque não recebe a palavra no coração. O coração não é boa terra. Porque é contaminada por outras pessoas como um cidadão desse. Que em vez de granjear para o reino, né? Em vez de granjear para o reino, fica favorecendo um, favorecendo o outro. Essa igreja é de Deus, essa daqui não é de Deus. Mas quem sou eu para dizer que a igreja A, a igreja B, a igreja C não é de Deus, é uma seita? Ó, tu pastor, ou tu sacerdote que fala que a igreja A, a igreja B é uma seita, toma muito cuidado. Porque de repente essa igreja que você está falando que é seita, ela é a igreja de Deus. E você é uma seita. Você é uma fraude. Então toma muito cuidado quando você for falar de qualquer igreja. Eu respeito todos os pregadores do mundo inteiro. Porque eu sei que foi constituído por Deus, são autoridades. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, não tem problema. Eu não quero saber o que ele é, do jeito que ele fala, do jeito que ele faz. Eu respeito. Porque se não fosse, Deus não permitisse, se Deus não permitisse ele na terra, Deus já tinha ceifado, porque Deus pode levar quem ele quiser, pode tirar quem ele quiser da terra. Deus permite alguns erros para quê? Para o homem não dizer, eu sou o super-herói, eu sou o super-herói, eu sou homem, eu sou justo. Porque Deus olhou do céu e não viu um justo sequer na terra. Então eu e você temos que se diminuir a cada dia, porque não somos nada. Não passamos de Eva, como diz a palavra de Deus, que murcha, seca e cai e é jogado no fogo para ser queimado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo no versículo 13: aqui caiu sobre a pedra são os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Estes não têm raiz, crescem. Tá vendo? Não tem raiz, creem, né? Não tem raiz, creem apenas por algum tempo. Na hora da provação, se desviam. Tá vendo? Creem até por algum tempo. Essa é a semente que caiu sobre a pedra. Amém? Ela é sufocada, ela não consegue permanecer. Ela não consegue permanecer. E essa daí também não é uma semente boa. Não é uma semente boa. Igual aquela que foi pisada, né? Porque o diabo convenceu. Essa aqui, né? Não foi nem o diabo que convenceu. Ela mesmo quis deixar de crer. Porque se você quiser deixar de crer, você pode, você consegue. Porque você tem um livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu falar assim, eu vou deixar de falar do reino de Deus, eu falo, eu deixo de falar. Porque eu tenho livre-arbítrio. Deus não vai me impedir. Deus não vai me impedir se eu disser que não. Só que como homem de Deus, eu nunca posso olhar para trás. Ainda querendo olhar para trás, eu não posso olhar. Porque eu tenho que ser perseverante, porque Deus falou, na sua perseverança ganharei a sua alma. E tudo que eu almejo na vida é a minha salvação, a vida eterna. E é por isso que eu vou lutar pela minha salvação e pela sua também, se for necessário. Porque o Deus que salva é o mesmo Deus que cura. O Deus que salva é o mesmo Deus que liberta. O Deus que salva é o mesmo Deus que liberta. É o mesmo Deus que restaura, o mesmo Deus que transforma. O Deus que enriquece é o mesmo Deus que salva.
Mas pergunta para as pessoas se ela quer salvação ou riqueza. E você vai ver qual o mais importante para ela. Porque diz assim, ó, na semente que caiu no espinheiro. Aqui caiu entre espinheiros são os que ouvem. Está vendo? É os que ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleitos da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Está vendo? Ela logo se farta, já estou com fartura mesmo, eu já estou bem mesmo, eu já estou bem mesmo do que eu preciso mais. Eu já estou bem, já posso me arrumar, eu já posso comprar um carro para mim, eu já posso comprar algo para mim, então tá bom. Se sufocou com as fascinações da riqueza, com a ilusão. Dizer, eu estou bastado, eu não preciso de mais nada. Como disse a carta de Apocalipse. Aquele que disse, eu não preciso de mais nada, ele disse bastado, não sabe o que é cego, surdo, mudo é nu. Que foi nu que você nasceu, também vai. Então não deixe as fascinações das coisas tirar você do caminho. Você precisa ser esta semente. Você precisa ser esta semente que amadurece, essa semente que cresce, dá fruto. E ele disse aqui, caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutifica e persevera. Está vendo? A semente ela tem que estar em boa terra. O seu coração não foi feito mal terra, foi feito boa terra. Só que no seu coração tem caminho, no seu coração tem pedra e no seu coração tem espinheiro. Você tem que escolher o local que a semente que foi plantada por Deus vai ficar. No meu coração tem pedra também, tem caminho e tem espinho também. No meu coração. Só que eu decidi colocar a palavra na parte que é a boa terra. Eu escolhi colocar a palavra na parte que é a boa terra, que é a semente. E você também pode escolher. Você também pode escolher, porque a terra é sua, o coração é seu. Você pode escolher também. Porque aqui caiu em boa terra são os que dá ouvido de reto coração e retém a palavra. Ele retém a palavra, recebe para ele. Ele não fica julgando a pessoa, então, não fica a mulher cutucando o marido. Quando a palavra fala, a mulher fica cutucando o marido. Ó, é para você, fulano. A outra é para você, Beltrano. Tem gente assim dentro da igreja. A palavra está falando com ele, ela fica cutucando o amigo ou o parente, dizendo, olha, essa palavra é para você, como se fosse para a pessoa, para ela não. Agindo de falsidade até com a pessoa que está ao lado dela, ao lado dele. Ah, pastor, essas palavras são demais, essas palavras são muito pesadas, mas você tem que ouvir isso aí, para você não ficar fazendo isso. Porque a palavra de Deus, ela fala com todos. Porque senão Deus ia falar, chamar aquela pessoa em particular e falar só com ela. Ou não te levaria para ouvir. Então não fica cuidando não, dizendo essa palavra dá certinha para o fulano. Eu conheço gente assim, que vai para a igreja e diz, olha, essa palavra dava certinha para minha amiga. Então quer dizer que só a sua amiga que erra, você não erra, você é perfeito. Essa palavra dá certinho para o meu marido, então quer dizer que seu marido erra e você não erra, você é perfeito, você não peca. Ah, essa palavra dá certinho para minha esposa, olha lá, tá vendo? Então quer dizer que você é santo, você já até subiu aos céus, né, irmão? É que nem o outro estava dizendo, é que não o outro que estava usando a rede social, não vai nessa igreja, porque essa igreja não é de Deus. Olha, e ele é de Deus, fazendo fofoca.
Só o que me faltava agora. Ele é de Deus, fofoqueiro. Fica mandando essas mundiças pra mim, não. Manda não. Manda que eu não gosto de fofoca, eu não gosto de vida dos outros. Quem quiser que vive a sua vida tranquilo, pensando em Deus. Mas se quiser pensar no outro, pensa por lá você mesmo. Eu não. Eu vou pensar em Deus. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e é poderoso. Amém? Recebe as palavras de Deus no seu coração. Seja essa boa terra que recebeu a palavra e frutificou. Olha, seja essa boa terra. O que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, e este frutifica e persevera. Então persevera, porque Deus é contigo. Recebe estas palavras no seu coração. Recebe estas palavras, que é a palavra do reino. Crer no Senhor Jesus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Creia, Jesus é contigo. Jesus é contigo. Recebe Jesus Cristo como único suficiente Salvador, e isso já é suficiente para mudar a história da sua vida.